receio de fazer uma cirurgia plástica existe mesmo naqueles que sonham em mudar a própria imagem. Já pensei em colocar o silicone, mas chegou na hora eu tive realmente falta de coragem. Eu queria colocar silicone, tirar um pouco da gordura da barriga. Algumas coisas, uns detalhes. Você tem medo de ficar com uma cicatriz? Uma cicatriz feia. Medo de cicatriz, anestesia, né? Do pós-operatório, recuperação, se vai ter alguma inflamação, alguma coisa. Mas enquanto o imaginário das pessoas revela medos muito ainda relacionados a uma ideia de cirurgia plástica do passado, o futuro dessa especialidade já chegou. Nós caminhamos de um cenário que tinham cirurgias muito maiores e mais invasivas, e essas cirurgias tinham um impacto não só em custos, em tempo de internação hospitalar e recuperação pós-operatória. O que a gente tem hoje de mais atual, que também é comum a outras áreas cirúrgicas, é o conceito da cirurgia minimamente invasiva. Novas técnicas cirúrgicas que permitem você trabalhar numa situação mais superficial, sem agredir tanto o organismo da paciente, e também o conceito de cicatrizes menores. Tem dois objetivos principais: você abreviar o tempo de internação hospitalar e você encurtar o tempo de recuperação. Você tem menos dor e um retorno mais precoce às atividades habituais. O coordenador de cirurgia plástica deste hospital conta que uma das áreas com mais avanços é o da cirurgia de aumento das mamas. Se antigamente ela deixava cicatrizes de 8 a 10 centímetros, hoje ela é feita praticamente sem deixar marcas. Isso é possível com o auxílio de tecnologias e de uma técnica que evoluiu muito nos últimos anos. Hoje, com novos tipos de próteses, que tem um gel diferente, que é um gel mais maleável, com superfícies não rugosas, são superfícies lisas, e utilizando instrumentos de endoscopia customizados especificamente para esse tipo de cirurgia, nós conseguimos cicatrizes de 2,5 centímetros. Esse seria o conceito de cirurgia minimamente invasiva. A gente não ter o carimbo da cirurgia na paciente, que é a cicatriz, ou seja, ela não tem nenhum estigma que colocou uma prótese de silicone como as cicatrizes que nós vimos há 15, 20 anos atrás, de 8, 10 centímetros, na região embaixo da mama. Os cirurgiões agora também podem contar com um forte aliado, o scanner, uma câmera de alta tecnologia que tira mais de 2.000 fotos da superfície dos seios e cria um modelo 3D. Antes da cirurgia, o equipamento ajuda a definir o tamanho e o volume da prótese. Depois, avalia os resultados da operação. Nós sabemos que é comum a gente ter pequenas assimetrias entre o lado direito e o lado esquerdo. E com a máquina, com a tecnologia, nós conseguimos diagnosticar isso e mostrar para a paciente. E além disso, é uma ferramenta muito importante do ponto de vista de pesquisa, mas a partir do momento que eu tenho um software que me calcula em termos de números, volume, posição, altura, distância entre as mamas, e eu consigo acompanhar isso entre o pré-operatório e o pós-operatório no decorrer do tempo. O scanner não é só um aliado dos médicos, ele também traz mais segurança para os pacientes. Através do scanner, ele foi explicando que aquele tamanho, daquela forma, não me traria nenhum incômodo na movimentação dos braços, né? Então ele falou assim, esse tamanho é ideal para você. Eu tenho conhecimento de pessoas que acabaram utilizando mais a visão estética, né? Talvez por ter colocado um número maior, algo estendeu um pouquinho, né? Daí hoje tem sim uma certa dificuldade de peso, né? O manuseio dos braços acaba tendo um pouquinho de dificuldade. Então o scanner e o doutor me explicando
qual seria a forma melhor, isso me trouxe mais tranquilidade, porque não foi colocado para depois ver as dificuldades que talvez eu teria. Não, ele foi me mostrando antes. E hoje nem parece que eu uso uma prótese. Karen também usou outra tecnologia de ponta. Foi uma das primeiras mulheres do Brasil a colocar uma prótese com chip. Como a durabilidade das novas próteses aumentou com o avanço científico, uma das principais funções do chip é permitir rastrear marca, volume, data de fabricação e número de série das próteses 2 décadas depois do implante. As próteses que não têm essa tecnologia, a única maneira de rastrear, de saber que material que está dentro do corpo, é uma etiqueta de papel que às vezes está no prontuário do médico, no consultório, ou um pequeno cartão que é guardado com a paciente. Na minha experiência, pacientes com mais de 5 anos de colocação do implante de silicone, 1 em 2 não tem informações sobre essa prótese. Agora, com chip, a possibilidade disso acontecer é nula, porque o chip está dentro da prótese. Tem todas essas informações em questão de segundos. Com um termômetro no chip, também é possível rastrear possíveis infecções ou processos inflamatórios. Inserido no chip, outro dispositivo permite medir a pressão ao redor do silicone. Quanto maior este índice, maior o risco de desgaste e de necessidade de trocar a prótese. Por todas essas vantagens, Karen, que antes tinha receio de fazer cirurgia plástica, agora não poderia estar mais contente. E se você pudesse conversar com a Karen, né, daquele tempo, o que você diria para ela? Vai que vai dar certo, é bom. Se para o paciente trazem segurança, os avanços tecnológicos são praticamente uma extensão do próprio corpo dos médicos. Hoje a tecnologia, ela é o terceiro braço do cirurgião. No caso de Marco Faria Correia, literalmente. Sediado em Singapura desde o ano 2000, ele começou a usar a robótica na cirurgia plástica em 2015. Em nível mundial, é pioneiro na aplicação dessa tecnologia para intervenções no abdômen, de forma específica em pacientes sem sobra de pele, mas com problemas na parte muscular. Com a gestação, a barriga cresce, os músculos se afastam. E aquele afastamento muscular cria problemas físicos e estéticos. E isso afeta muito a estrutura da coluna e causa dor nas costas e causa problema no assoalho pélvico. A paciente começa a perder urina quando ri ou tosse. Para esses pacientes, antes a cirurgia de mini abdômen retirava um pedaço desnecessário de pele e deixava uma cicatriz desnecessária. Então, as cirurgias minimamente invasivas são para esse caso, porque deixa cicatrizes mínimas, e a tecnologia da robótica, 3D, alta definição, né, proporciona ao cirurgião um trabalho com muita perfeição, com muita segurança. Além disso, trabalhar com o robô traz mais conforto para o cirurgião. Na robótica, o cirurgião senta no console, no carrinho, pega os joysticks na ponta dos dedos ali, com os pedais fazendo zoom, fazendo tudo e mexendo com a ponta dos dedos, e cada movimento delicado é transmitido lá dentro. As ferramentas do robô têm uma movimentação maior do que os nossos próprios pulsos. A visualização que a gente tem de 3D não tem cinema de 3D, televisão de 3D que se compare. É realmente um 3D fantástico, tridimensional fantástico, com alta definição. Apesar de todas essas vantagens, Marco lembra que é o cirurgião que opera e não o robô. É o cirurgião que dirige, faz e planeja toda a coisa. O grauzinho de inteligência artificial que o robô tem é só para as medidas de segurança.
para travar quando não pode ir, se o cirurgião tira o olho de dentro do console, ele paralisa imediatamente, não existe nenhum movimento sem que o cirurgião esteja com total visualização lá dentro. Marco decidiu fazer cirurgias fora do Brasil ao perceber aspectos que afastavam alguns pacientes. Quando eu estava me tornando proeminente assim ao redor do mundo e o pessoal queria operar comigo, e na época dava fax querendo fazer, e depois eles não tinham coragem de ir ao Brasil pela barreira de linguagem, e a outra coisa é o conceito de segurança e criminalidade do Brasil, e outra coisa, eu não morava em São Paulo ou Rio, que tem voo direto, eles chegavam e tinham que ir a Porto Alegre, pegar mais um voo doméstico. Então, cada 10 pessoas que queriam operar comigo, no final uma vinha. Assim, hoje ele atende pacientes da Europa, Austrália, Oriente Médio e do resto da Ásia, como Indonésia e Malásia. Quando está no Brasil, atende pacientes das Américas do Sul e do Norte. E qual a diferença entre os pacientes brasileiros e asiáticos? Aí no Brasil elas fazem, abrem a boca, botam no social media. Aqui já não é tão assim, não. O pessoal faz de conta que não fez, tá assim porque foi tirar umas férias, voltou fresquinha, é legal, é assim, não abrem tanto jogo, não.